você responder. Ah, é verdade, né? É verdade esse bilhete. É, sei. Apesar de poder queimar, né? Posso mijar só nessa parte? Pode. Bom, acho que a gente está brigando com os universais, né? Com a ideia de universal. Acho que o tempo inteiro é isso. O tempo inteiro a gente usa conceitos para tentar universalizar as coisas. E talvez o trabalho da psicanálise, e do Freud lá, que a gente faz de algum modo, e não necessariamente com a psicanálise, não precisa ser com a psicanálise, mas é pensar assim, tudo que você fala não vai contemplar, as suas palavras não vão dar conta daquilo que você está querendo dizer, daquilo que você está querendo expressar. As palavras que a gente usa para nomear as coisas, o DSM, também não são só palavras, são conceitos que tentam fechar as coisas, né? Então, tem uma coisa que a galera sabe que eu dou a disciplina de Psicologia do Desenvolvimento, que eu ensino desenvolvimento na psicanálise. E aí tem que dar todo semestre fase oral, fase anal, fase genital, édipo, latência, puberdade. É muito legal isso. Eu acho muito interessante. E tem um versículo que eu gostaria de citar, irmão, que é o capítulo 1, versículo 5, que é uma criança em processo de desenvolvimento via psicanálise. Quando fala da criança queer, já na segunda coluna lá, ser queer é ser local, porque sabemos que cada uma de nós, cada corpo, cada gozo, cada coração e cu e genitália é um mundo de prazeres esperando para serem explorados. Gente, esses anarquistas escrevendo sobre psicanálise, você vê. Isso daqui né, é uma criança no mundo, uma criança pequena que está em outro patamar, que a filosofia, a psicanálise, o antropocentrismo, a Europa, começa a falar assim, não, é que você ainda não é tão racional como um adulto, então eu menosprezo a tua forma de vinculação com o mundo e eu vou chamar isso de um prazer perverso polimorfo, que é o que o Freud chama. E eu vou dizer assim, que a gradação do desenvolvimento ideal de uma criança é ela organizar a sexualidade para ter uma saída normativa, que eu ouço de psicanálise falando, de psicanalista falando isso, eu uso essa expressão, uma saída normativa, né? Não só da sua sexualidade, mas também da sua estrutura clínica. Os psicanalistas acham que a maioria do mundo é neurótica. É uma psicose acreditar nisso. Por quê? Dentro da lógica psicanalítica, você achar que você sabe alguma coisa na integridade, né, de algo que você tem certeza, não tem dúvidas, mas enfim, voltando. A criança, então, está aí, no mundo plural, explorando qualquer coisa, não enxerga, fazendo seus próprios valores e problematizando os valores dos adultos. Por isso que é importante menosprezar o que a criança fala, porque senão ela fica quebrando a gente o tempo inteiro. E aí ela pega uma nota de R$5 e fala, por que isso daqui vale um pão? R$5 e pão? Não tem relação nenhuma, porque não dá para comer, né? Não faz sentido. Aí a criança fala, olha adulto, você é fetichista. Isso é um fetiche. É um fetiche. Isso é Marx, capítulo 1 lá do Capital. É um fetiche. Não sei se é capítulo 1, isso foi uma jogada acadêmica, tá? Para fazer de conta que eu li o Capital. Mas isso é fetiche. Você acreditar que algo representa outra coisa. É um fetiche acreditar nisso. E a criança fica mostrando o tempo inteiro o fetiche dos adultos. Falando, por que você mora assim? Por que você trabalha com isso? Por que você vive desse jeito? Por que você acorda o horário que você acorda? Por que você come o que você não gosta? Por que você vai para a academia? Por que você não vai? Ela está o tempo inteiro problematizando essas escolhas dos adultos que vão então anular a fala da criança falando, é porque você ainda não é, mas será uma hora alguém organizado sexualmente nas suas formas de satisfação. Então você vai ter suas formas de satisfação organizadas pela cultura. O que você pode satisfazer? Freud, Mal-Estar na Civilização, dá 2 saídas para a sua sexualidade, que os psicanalistas adoram ficar repetindo por aí, que é o amor e o trabalho. Olha, gente, o amor e o trabalho. É só isso, o amor e o trabalho. O amor já é muito, né? Na verdade devia ser só o amor, né? E o trabalho é uma coisa assim, sei lá. Mas o que é isso? É assim, a tua forma de satisfação é a forma de satisfação, na cabecinha do Freud, que está dentro da norma da cultura, esperado, né? Capitalista, evidentemente, né? Então o capitalismo precisa organizar a sexualidade da criança, precisa organizar o corpo,
precisa organizar os dispositivos de poder da sociedade para que as crianças se identifiquem com dispositivos de poder e esses dispositivos de poder, enfim, permitam com que elas fluam da forma que devam fluir segundo algum critério específico. E aí que entra o Édipo, porque o Édipo, esse momento que as crianças começam a observar, que o Freud vai falar que a criança vai rivalizar com o pai e depois se identificar, o menino, né? Porque o Freud fala assim, a menina eu não sei dizer, tá? Eu vou só formalizar o do menino. Ele fica tentando formalizar o Édipo da menina e ele não consegue. Ele não consegue. Ele não dá conta. Mas o que ele consegue é formalizar uma ideia do menino. Ele vai rivalizar com o pai, daí ele vai ver que não vai ganhar a batalha, então ele vai se identificar com o pai. Então, inicialmente, quando ele está rivalizando com o pai, estou falando do modelo do Freud, tá? Não é de pai aqui. Mas observem que o psicanalista vai estar o tempo inteiro falando isso, o pai e mãe, né? Porque só tem pai e mãe. Não tem mãe, não tem pai, não tem pai, mãe, não tem vó, não tem vizinho, não tem nada, pai e mãe, né? A criança vai, então, sair de né? vai ver que não ganha com esse que está rivalizando com o pai. Então, o que ela vai fazer? Vai se identificar com ele. E o que é se identificar com o pai? Fazer o pacto com a cultura. Então, a criança que estava apresentando alguns sintomas, que era terror noturno, lá pelos 5 anos, xixi na cama, um xixi que volta, nasce o irmão mais novo, ela começa a chorar de um jeito diferente, etc. Para de falar de um jeito adequado, reclama para ir para a escola. Essa criança vai parar de fazer isso, ela vai fazer o quê? Vai começar a brincar de casinha, de que está mandando um e-mail, que está indo para o trabalho dirigir. E aí eu falo, olha só, a criança está curada da sua neurose, porque agora ela brinca de coisas razoáveis. Ela brinca de capitalistinha. E eu não vejo nenhum problema nessa brincadeira da criança, porque de fato ela não está em sofrimento psíquico aparente. Depois, com 40 anos, 30 anos, sei lá, quando ela deprimir por causa dessa merda de trabalho que ela se vinculou e foi obrigada a vincular, enfim. Por quê? Porque disseram para ela, e aqui é o Édipo, que esse tipo de brincadeira, esse tipo de coisa era legal de fazer, e esse tipo de coisa que era legal de fazer era o quê? Era o trabalho, não sei o quê, essas coisas, e isso daqui, se ela fizesse, ela seria valorizada, que é o elemento fálico. Então é falicizante para a criança. Ela se sente com um certo poder quando ela é reforçada pela cultura a brincar de algumas coisas e não de outras. E o que as escolas geralmente reforçam? Meritocracia, competitividade, nota, não sei o quê. E a escola, que é um lugar potente, que é o lugar da formação da coletividade, é o lugar que menos isso acontece. Que daí acontece bullying e ninguém sabe por que acontece bullying. Porque falta palestra. Aí vai fazer palestra de bullying, mas a escola é super meritocrática e fica comparando as crianças, então vai ter bullying para sempre. O problema, talvez, seja dos códigos da cultura que dizem para a criança onde tem algo poderoso, onde tem algo importante, onde tem algo de mais interesse. Se você for menina, os lugares que vão te dar reforço de poder são esses, os lugares da mulher, né? Se você for menino, os lugares que vão te fazer se sentir amada pelo adulto, são os lugares do homem. Posso fazer um parênteses? Pode. É porque você fala de se for menina, você vai ter... É que as meninas trans, crianças trans que eu atendo, sabem tanto disso, isso é tão muito mais pesado para as crianças trans, porque elas precisam provar de fato a identidade delas, que elas ficam adultizadas, assim, querem ir postiça, querem... Muito assim, muito adultizadas. E aí, parece que o trabalho com elas é tipo, puxar para ser criança, assim, porque é desesperador ver, porque faz isso num nível que é muito tenso. Então, e o que é legal disso é que, apesar da gente organizar uma cultura para a criança faça a sua identidade na forma padronizada, né? Se nasceu com um pênis, vai ser esse caminho, vai ser essa roupa, vai ser essa cor. Apesar de todo esse esforço da cultura, a cultura está fracassando. Coitada. A cultura está fracassando. Isso é legal. As crianças estão de coturno. E nem sei se tem coturno infantil, se vende coturno infantil. Mas podia fazer, nem precisa, né? Porque ela já está dando um chute via sintoma. E aí a psicanalista vai chamar de sintoma, o que é um cutucão que a criança está fazendo em você adulto. E aí que está o nosso trabalho de escuta. Então, não se trata de trabalhar com uma criança e adaptá-la
a algo, né? Mas sim a tentar, com ela, fazer potência. Transformar, dizem os lacanianos, aquele sintoma em estilo. É bonito isso, né? Fazer com que aquilo seja entendido como um ato criativo, uma nova leitura de mundo que essa criança está apresentando. E não via dissidência. Dissidência de gênero. Dissidência de várias coisas. A gente está falando de gênero, mas a criança vai fazer várias dissidências. Ela vai fazer dissidência da escola, vai fazer dissidência de vários pactos coletivos, pactos que existem, códigos, etc. Ela vai estar o tempo inteiro fazendo isso. E eu vou dizer que ela é criança, né? Ainda não aprendeu, então uma hora, né? E me parece que é via linguagem, por essas palavras, que a gente precisa estar o tempo inteiro revisitando para poder fazer a transgressão. Porque a palavra que eu empresto, que eu falo, ela já existe antes da criança. Então quando eu dou uma palavra para ela, eu estou emprestando e dando significado que já existia antes dela nascer. Ela não fez escolha por isso. Né? Quando ela é nomeada na barriga, lá naquele exemplo, ela não fez escolha por aquela nomeação, mas ela já recebe uma nomeação antes de nascer. Então tem um monte... Olhem só, como tem o tempo inteiro um movimento organizado para normatizar, fazer normatização, tipo normas de ABNT, normatização, essas coisas, normatização da vida, normatização do gênero, normatização da dissidência. Que lugar que você pode protestar, mas dessa forma, não da outra. Né? Você pode, enfim, o tempo inteiro está normatizando. E o que normatiza? A palavra. A gente é normatizado desde que nasce. E aí me parece que o nosso trabalho de fazer escuta é falar assim, olha, tem alguma coisa desse sujeito que não quer ser normatizada e eu preciso fazer alguma coisa com isso. Com esse sujeito, construir alguma coisa com isso, mas não cortar assim, né? Ou empurrar para dentro aquela ausência de norma, aquilo que escapa, que é o que a gente vai chamar de sintoma. Assim. Obrigado, Ernesto. Muito obrigado. Eu que agradeço, gente, é tão bom te ouvir, é bom, né? De falar, uau, incrível. Aí eu fico pensando várias coisas quando você fala, por exemplo, esse lugar da normatização da dissidência, que é o que eu estava tentando falar antes, mas ele fala de um jeito muito mais presente, bonito. Que é normatizado do jeito que eu falo. É porque você é professor, né? É a normatização da... É normatizado? A performance? É. Mas você treina todo dia em sala de aula? Hoje umas 5 vezes. Pois é. Mas essa normatização da dissidência, que é isso, então você é menina, então vamos, né? Você é uma menina trans, então vamos tensionar esse lugar do feminino também. Também é violento. Por isso, eu fico tão, não quero escrever criança trans nesse título. Eu quero criança dissidente de gênero que foda-se pra essa... Eu sou uma menina, mas eu vou ficar andando de short pra jogar futebol, assim. É uma criança que não joga futebol, e ela adora jogar futebol. Porque se ela jogar, vão falar, tá vendo? Não é menina. Porque tem um monte de adulto louco, a vara da infância inteira, dizendo, então, ela é menina ou ela não é menina? Ela é menina ou ela não é menina? Escuta, a menina tá falando que é menina. Mas eu vi ela jogando futebol um dia, viu, no abrigo. E a gente, a justiça, a gente está falando de instituições que é muito doido, né? A gente nem usou o flipchart, mas se a gente fosse usar, Eu posso usar. assim, né? Dissidência de gênero, né? Criança dissidente de gênero. Daí a gente vai pensar assim, não, mas essa criança é dissidente, não só de gênero, ela é dissidente dos códigos que estão tentando fazer ela encontrar. E daí você corta também o dissidente, fala criança. E criança é sinônimo disso, é sinônimo de dissidência. Então talvez se a gente fosse refazer o título, seria os impasses da psicanálise diante da criança. Olha, acho que a gente vai ter que cortar aí, hein, Érica? É? Você que está embaixo do cartaz. Eu? Olha, toma, Pode riscar. Érica, caneta, por favor. Pode riscar. Tiraria a dissidência, porque já é dissidente a criança. Pronto. Deixar só... Diante da infância. Das crianças. Da criança, nem da infância, É porque lá que infância tá a também é um infância. conceito, né? Faz o que você quiser aí, Érica. E quem quiser desenhar, se tiver um desenhista que quiser fazer... Fazer uma pergunta, na verdade. Porque quando você fala da questão vocês estão falando da questão da linguagem e pensando na linguagem, né, na questão do gênero mesmo. E aí
associando ao feminino e ao masculino, né? Nessa lógica bem binária, por exemplo, você pega a palavra árvore, né? Que no nosso português é associado, né, à árvore, e aí ao feminino, frutífero, né? Essa coisa da fertilidade e do cuidado. Quando você joga para o espanhol, né, que é o árbol, exato, ele, né? É árbol. E aí você vem a questão, né, da firmeza, eu não vou lembrar outras palavras que são utilizadas, da resistência, né? Dessa coisa do forte, assim. E ela escreveu um texto falando uma identidade que começa a partir do não. É bem interessante, depois a gente pode... E a gente às vezes fica em umas conversas lá em casa, tipo, mas Lucas devia ser feminino, né? É as. Então tem umas construções que se a gente for mexendo, fica, por que Lucas é o Lucas? Não faz sentido. Não tinha que ser, Lucas, não termina com A, que é uma coisa que as crianças fazem, né? Muito, é tipo, mas não faz sentido. E é muito doido como esse lugar da dissidência de gênero, de outras dissidências também, e a infância é perigoso quando junta essas coisas, é pólvora, né? Claro, que sem dúvida, quando a gente está falando de dissidência e dissidência de gênero, a gente sabe que a nossa sociedade é estruturalmente organizada pelo gênero. Então é uma dissidência, não é qualquer dissidência, né? A criança faz várias dissidências o tempo inteiro. Faz dissidência do sistema de ensino, faz dissidência do sistema de trabalho, faz dissidência do sistema familiar, né? Então, só para não banalizar também, né? Porque essa dissidência de gênero lá é bem mais sustentável. Eu acho que é essa questão, né? Como construir uma linguagem, uma identidade a partir de uma negação. Se a gente está falando de uma não binariedade, o que é que tem para surgir? E aí fazendo essa associação, né, do título do EDI, né, que a gente vem conversando sobre, se dentro, né, do Édipo, a questão do falo e da castração, né, fica no centro. Se a gente substitui o falo do pênis pelo cu, que é universal, o que pode surgir? Esse desejo pelo cu, que é universal, que todos temos e que não tem a diferenciação entre o pênis e a vagina. Teoria do cu. E descobri que po é po, em alemão, po tem o ed e tem o po, que em alemão é bunda. Mano! É uma obsessão pelo cu aí dentro do Édipo. Pensar isso do cu, porque se você pensa que todo mundo tem cu, você coloca, vivemos numa sociedade cucêntrica, né? E não falocêntrica. E aí, se todo mundo tem cu, ela não vira mais cucêntrica, né? Enfim, quando a gente fala falocêntrica, o Freud está se referindo ao objeto de poder, não necessariamente ao pênis. Talvez um pouco e tal. Tentar defender o Freud não vale a pena mais, né? Mas a gente está falando de falo enquanto lugar de poder, né? Então, é uma sociedade que está centrada nos dispositivos de poder. Quando a gente fala em cucentrismo... Como ficam as hierarquias? Acaba com a hierarquia. Aí você acaba com a sociedade e você quer vandalizar, né? Mas aí você não tem nenhum conceito de cucêntrico. Por quê? Porque se todo mundo tem, você não precisa nem... Aí fica aí. É. Aí seria meio anarquista isso aí, né? Não é bom. Vira um oba-oba isso aí.